Então, vamos falar um pouco sobre curvas. Então, curvas são funções de R em algum Rn. Tá? No caso, o exemplo que está aqui é em R2. Tá? Então, você pega geralmente um intervalo, né, dentro do R, e a imagem vai ficar dentro do R2. Então, bom, na verdade, a curva é só uma função de A em R2. Tá? Então, não precisaria ser alguma coisa bonitinha aqui. Tá? Mas os casos que interessam vão ser um pouco melhores mesmo. Então, aqui no caso, a única coisa que está pedindo é que para cada ponto aqui, você associa a um ponto do R2. Aí a imagem da função é chamada de imagem ou trajetória de F. Tá? Então, a ideia, assim, para visualizar, você pode pensar que você tem um ponto desse conjunto aqui, tá certo? Então, isso aqui está indicando o instante onde você passa por um certo ponto. Né? Então, vamos pegar alguns exemplos. Pega f de t igual a t menos t, por exemplo. Né? Então, no instante t menos t, ele vai estar aqui e você vê que a imagem da f vai ser essa reta aqui. Então, para cada instante t, você vai ter um ponto da reta, e para cada ponto da reta dá para achar um instante t quando ela passa por esse ponto. Outro exemplo aqui é f de t igual a 2t. Então, por exemplo, esse aqui no instante 0, 0 ele passa aqui, perdão, no instante 0 ele passa aqui, e no instante 1, por exemplo, ele passa no ponto 2, 1, que é esse daqui. E aí é a mesma coisa, a imagem vai ser uma reta, e aí a cada instante você acha um ponto para cada ponto da reta você acha um instante pelo qual o ponto passa por ele. Vou pegar outro exemplo, que é uma função de R em R. Então eu posso escrever f de t como se t, f de t. Então esse é o gráfico da f. Né? Então a imagem de f vai corresponder ao gráfico da função f. Exemplo 4, então isso aqui já não seria o gráfico de uma função, né? Mas aí a gente pode escrever isso como sendo cosseno t, seno t. Então você pega a circunferência de raio 1, tá? Então para cada ponto da circunferência, você acha um t tal que ele corresponde a esse ponto. Tá? Aí se você for ver, no instante 0, ele dá o ponto 1, 0. No instante π sobre 2, ele dá o ponto 0, 1. Então ele vai circular dessa maneira aqui. Né? E, quer dizer, ele dá infinitas voltas. Né? E nesse caso aqui, quando você põe cosseno t, seno t, ele circula na direção anti-horária. Né? Também você pode fazer colocar f de t como sendo seno t, cosseno t. Nesse caso, a volta vai ser no sentido horário. Tá? Porque f de 0 é o ponto 0, 1. F de π sobre 2 é 1, 0. Então você vê que ele vai circular assim. Então, outro exemplo, vamos pegar aqui. É o f de t igual a e a menos t, seno t, cosseno t, com t maior ou igual a 0. Então, o f de t, na hora que você calcular a norma dele, vai dar só e a menos t. Né? Seria um módulo desse vezes a norma desse, que é 1. Então aqui tem a circunferência aqui. Então, como a gente está fazendo seno t, cosseno t, ele vai andar no sentido horário. Né?
Só que enquanto ele gira, no caso, comparado ao... Se você tirar esse E a menos T aqui, ele simplesmente ele daria uma volta na circunferência aqui, de raio 1. Tá? Como tem esse E menos T, então, enquanto ele vai dando volta, ele vai se aproximando do zero, do ponto 00 cada vez mais rápido. Tá certo? Então, ele vai dando voltas e vai aproximar do 00 cada vez mais rápido. Né? Ele vai girando no sentido horário, a distância vai diminuindo e no instante t ele vai ser EA menos t. Né? O próximo exemplo, pega f de t igual a cosseno t 2 seno t. Aqui faltou um parênteses. Então, a imagem de f corresponde aos xy pertencentes a R2, tal que x² mais y² sobre 4 igual a 1. Tá? Que é uma elipse. Tá? Então, os pontos aqui que a gente nota, se x for 0, y é mais ou menos 2. E se y0, o x vai ser mais ou menos 1, né? Para estar dentro desse conjunto aqui. Então, você tem isso aqui, né? Os pontos 0, 2 e 0 menos 2. E o ponto menos 1, 0 e 1, 0. Tá? No caso, como a gente escreveu aqui é cosseno t, seno 2 seno t, então ele segue no sentido anti-horário. Tá? E agora, novamente, né, para cada ponto da elipse existe algum ponto t no intervalo 0 a 2π que corresponda ao ponto da elipse. Então, para parametrizar a elipse, você não precisa usar o R inteiro, né? Basta tomar um intervalo de comprimento 2π. Agora, se a gente tomar um intervalo maior que 2π, então qualquer ponto que eu pegar, ele vai estar dentro do intervalo, tá certo? E, então, todo ponto da elipse vai estar no interior da parametrização. Então, a gente chama isso aqui de parametrizar o conjunto, né? Que você põe os parâmetros aqui, né? Então, se a gente pegar um intervalo um pouquinho maior, porque se você pegar exatamente 0, 2π, por exemplo, então esse ponto aqui, ele vai estar nas pontas, tá certo? Só que se eu pegar um intervalo maiorzinho, um pouquinho que ultrapassa 0, 2π, então todo ponto vai estar dentro do intervalo, então todo ponto vai estar interior à parametrização. Tá? Isso vai aparecer depois quando a gente for trabalhar com máximos e mínimos, né? Usando pontos críticos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre funções de uma variável real, valorzinho, R3. Então, você pegar f, é a mesma coisa, né? É uma função que sai de R e vai para em vez de ir para R2, né? Vai para R3. Tá? Então, por exemplo, desenhar a imagem de f de t igual a t, 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 né? Então, o desenho, bom, isso aqui é meio difícil de enxergar, mas a ideia seria assim, né? Se você vê esses pontos aqui, eles estão dentro do plano XY, tá certo? Então, e aí é que você tem essa reta, só que aqui, como que é o plano x igual a y, aqui seria o ponto TT, então a distância aqui é raiz de 2t, tá? É t positivo. E então aí vai ficar, você tem essa inclinação aqui, né? Então seria os pontos. Ou você tenta enxergar assim, mas aqui fica meio difícil porque esse aqui seria o plano XY, certo? E ficaria assim. Tá? Bom, então as equações paramétricas são T, T e T, né? Agora vamos desenhar a imagem da curva f de t igual a cosseno de t, seno t, 1. Então, se a gente desconsiderar essa terceira coordenada aqui, o que a gente, cosseno t, seno t é a parametrização da circunferência de raio 1 e centro 0, 0, né? Na direção anti-horária, né?
Então, agora, como z é igual a 1, então, simplesmente você pega o plano z igual a 1 e a circunferência vai estar dentro dela. Tá? Bom, aqui então, por exemplo, se você quiser, você pode pensar, aqui tem a terceira coordenada 0, tá certo? Então, cosseno t seno t seria, no plano xy, seria essa aqui embaixo, e como com a terceira coordenada é 1, então você sobe para 1, e aí você tem a imagem de f. Tá? Então, vou pegar outro exemplo, agora desenhe a imagem de f de t igual a seno t, cosseno t, bt. Então, aqui de novo, se você ignorar a última coordenada, então você vai ter a circunferência de raio 1, centrada no 0, 0 e no sentido horário. Né? Então, agora, então, quer dizer, se você só variar aqui para qualquer valor aqui, então você teria o círculo e qualquer altura vai dar o cilindro, tá certo? Então, eu tenho que a imagem de f vai estar dentro de um cilindro. Né? Então, aqui seria quando você joga nas duas coordenadas, né, você só enxerga a circunferência aqui, só que aí como tem altura, você tem que acertar a altura para cada t, né? Tá? Então, no instante t, a altura é bt. Assim, você vai ter essa situação, né? Quando você olhar de cima, você para o plano XY, você só vai ver ele girando assim, tá? Só que no momento, enquanto ele gira, a terceira coordenada sobe, então na verdade você vai estar subindo a circunferência. Então você teria como se fosse uma reta, e aí você vai grudando a reta em torno do cilindro e vai ficar dando uma volta aqui, certo? No caso, uma reta associada a BT, né? Bom, então, então aqui só para falar, né? O f de 0 vai ser 0, 1, 0, e o f de π sobre 2, aqui tem que ver que aqui é o x e aqui é o y. Então, o f de π sobre 2, o x vai ser 1, o y é 0, né? Tá aqui. E a altura vai ser b π sobre 2. Então, ele vai só subindo assim. Agora, f de exemplo 4, f de t é t quadrado t ao cubo t. Isso aqui é uma função que vai de R em R4, então, como aqui está em R4, não dá para esboçar. Tá? E aqui também tem outro exemplo, seria de R em R5, né? Sendo t, e é t quadrado t cosseno de 2t. Então, essa também é só uma função, né? Uma curva em R5. Também não dá para esboçar. Então, vamos ver. Vamos, como exemplo, agora esboçar a imagem de f de t igual a cosseno t, t. Então, quando a gente considerar as duas primeiras coordenadas, temos cosseno t que está contida no gráfico de tt. Só que aí o cosseno t vai ficar variando entre menos 1 e 1. Agora, considerando a segunda e a terceira coordenada, a gente vai enxergar isso aqui, né? Você teria que o valor está em função de z, né? Então, você teria o gráfico de cosseno, só que virado, né? Tá certo? Tá, então, agora, se a gente projetar no plano XY, porque como ele repete no X e no Y, isso, né? Então, você teria alguma coisa mais ou menos assim, né? Você teria aqui você teria aquela coisa do cosseno, quando você olha para aqui, você também tem o cosseno, só que aí ele está aqui no meio, né? Tá? Então, quando você pega isso daqui e projetar, ele vai dar essa imagem aqui.
Então para facilitar olhar aqui, vamos pensar que isso está no plano x igual a y, tá certo? Então, nesse ponto aqui, você teria o raiz de 2, que aqui seria o ponto 1, 1, 0, tá? E aí depois você vai, aqui tem t. Então ele vai dar uma função aqui, tá certo? Então, por exemplo, quando você pega um instante t aqui, ele corresponde ao ponto cosseno t, cosseno t, então a distância vai ser, a esse ponto é 0, raiz de 2 cosseno t. Então agora eu vou parar aqui e a gente continua no próximo vídeo.